feito por 3 bolinhas. A terceira que a gente não conversou ainda é chamada de nêutron. Toda a minha narrativa, ela está na página de número 66, bem descrita e com a tabela preenchida. Então você pode apenas prestar atenção e anotar o que é relevante para você, de acordo com o seu aprendizado, ok? Como é que funciona o átomo? O átomo que a gente vai usar é o átomo de Bohr. Este é o átomo que a gente vai usar. Átomo de Bohr. O átomo de Bohr, depois do ingrediente de Rutherford-Chadwick, chamado de nêutron, é constituído por 3 bolinhas de naturezas diferentes. E, por favor, é interessante que você fale a palavra bolinha, porque isso vai dar para sua cabeça, para o seu cérebro, o ideal de unidade. E é importante, porque não existe meio próton, não existe meio nêutron, não existe meio elétron. No entanto, tu vai ver muita e muita massa com número fracionário. E aí você vai me perguntar, por que o número de nêutrons não deu 111,2? Porque não existe meio nêutron, assim como não existe para nós aqui meio próton ou elétron. Então isso é bem importante. Portanto, essas 3 partículas, querido, serão divididas assim. Uma negativa, uma positiva e uma nula. Essas são as tuas 3 partículas. Uma de massa desprezível, que é o elétron. A massa dele é tão pequena, mas tão pequena que a gente despreza. Ai, mas é que tu é burro, porque assim, ó, se eu colocar infinitos elétrons eu vou conseguir. Calma, querido, realmente a pessoa tem muita estrada pela frente ainda. Mas eu preciso te dizer uma coisa, um átomo não consegue aguentar infinitos elétrons. A gente vai estudar em distribuição eletrônica que existe um número fixo de elétrons para cada órbita. 2, 8, 18, 32 e assim por diante. Então não dá para botar infinito não. Portanto, o elétron no átomo nunca vai ser algo que expressará a massa do átomo. Muito pelo contrário. Você pode doar, pode receber elétron no átomo, mas você não vai ter alteração de massa. No entanto, o próton tem uma massa expressiva. Ele dita, inclusive, a massa de um átomo. Lembra que eu falei para você que se você tiver 1 quilo de qualquer coisa, você sempre vai ter a mesma quantidade de prótons e nêutrons que você tem em 1 quilo de qualquer outra coisa. Porque quem define a massa de tudo que você enxerga na natureza são os prótons e os nêutrons. Como prótons e nêutrons têm massas em gramas muito pequenininhas, e seria muito difícil de expressar comparando com o quilo, a gente usa uma outra comparação. A gente chama de bolinha. Ah, opa, vem tudo de novo falando essas bobagens, como bolinha. Se tu chamou a minha fala de bobagem, é porque tu não sabe o que é 1 quilo. Quem que não sabe o que é 1 quilo, 1000 gramas? Não, parabéns, tu sabe dividir ou multiplicar por 1000, eu fico muito feliz. Agora tu não sabe o que é 1 quilo. 1 quilo, querido, sabe o que é? É um cilindrinho, veja o diminutivo, cilindrinho de platina e irídio, 39 milímetros por 39 milímetros, uma coisa desse tamanho. Se você sobe numa balança e você tem 55 quilos, significa que você se equilibra na balança se você puser 55 cilindrinhos de platina e irídio, como esse aqui. Só que se eu comparar um átomo, que é uma coisa micro, com essa coisa que é macro, vai ficar difícil. Então os químicos mudaram a comparação. Libra. Não, libra é um saquinho com moedinhas que perfazem uma libra. Inclusive, 1 quilo corresponde a 2,2 libras. Então a unidade ainda é maior, o numeral seria maior, seria pior. Onças líquidas. O átomo é pequeno, querido. Então, dentro do átomo pequeno, o que tem massa expressiva? Próton e nêutron. Qual dos dois é mais pesado? Próton e nêutron. Então, os dois valem a mesma coisa. E a gente chama essas bolinhas do núcleo de unidade de massa atômica. De U, para os íntimos, bolinha. Então, se um átomo tem 300 bolinhas no núcleo, a sua massa é 300. Se ele tem 280 bolinhas no núcleo, a sua massa é 280. E assim por diante. É muito fácil mesmo. Agora, o nêutron, de fato, ele não tem carga. Isso não pode ser esquecido. Por isso o nome é neutro. Massa 1U. Ok? Tá, professor? E daí? Vamos ver então se tu é tão bom assim? Me diz aí, que elemento que é esse aí? Ah, isso é essencial. Vamos arriscar nossa sabedoria? Vocês saberiam me dizer que elemento é esse aí? Porque eu preciso que você saiba. E é por isso que eu mudei toda a minha metodologia para essa aula. Não vamos fazer com um númerozinho na tabela para você ficar enxergando números vazios. Vamos fazer como deve ser feito, olhando bolinha. Então você tem que olhar isso aqui e me dizer que elemento é. Rapidinho. Não tem como, não grita, não grita. Para te dizer quem é que é, você precisa saber quem é que é o RG do átomo. Você não está dando aula para uma criança de segunda série. Não, só um pouquinho. Isso aqui é química fundamental. Tu quer que eu faça o quê? Exatamente. É claro que a gente tem que trabalhar com fundamento, meu querido. E eu te pergunto o seguinte,
Quem é que é o RG do átomo? Próton. Próton é o RG do átomo. Se tu tem um elemento que é o oganesínio que tem 118 prótons, só ele tem. Agora, esse elemento tem quantos prótons? Qual é o único elemento da tabela que tem 4 prótons? Exato. Aí você descobre quem ele é. Ele é o berílio. Então, o número atômico, como a gente chama, que é o correspondente ao número de prótons, ele tem esse nome justamente por causa da identificação. Porque descobriu-se que quem identifica um elemento é o número de prótons. Óbvio que foram os alemães que fizeram isso, portanto, vem do alemão, significa somatório de prótons, Z, desculpa, não sei pronunciar, impronunciável, mas a sigla Z vem do alemão, e ela corresponde, evidentemente, a número de prótons. Então, vou escrever para você aqui os prótons. Tá, professor, e daí? Bom, queridos, deixa eu mostrar uma coisinha para você aqui que é bem funcional e bem prática, assim, adoro isso aqui. Acho que o aluno aprende muito com essa representação aqui do FET. Olha que legal. Por favor, tu poderia observar aqui no quadro para mim? Tá vendo a massa piscando ali? Beleza. Tá vendo a carga piscando ali? Beleza. Ó, você fez o berílio, né? O berílio tem 4 prótons, eu acho que eu botei ali 5 nêutrons ou 4 nêutrons, vou colocar 5, ok? Esse é o berílio. Pergunta, qual é a carga desse berílio que eu fiz? Sabe por que ela é mais 4? Eu vou te explicar. Porque você só tem carga positiva. Você sabe como é que você anula uma carga positiva? Com a negativa. E na tabela, todos os elementos são expressos na forma neutra. Então, nenhum elemento está expresso, escrito na forma positiva ou na forma negativa. Todos eles são neutros. Isso significa que quando você vai olhar para um elemento na tabela, ao ver o número de prótons, você também já está vendo o número de elétrons, porque eles são nulos, tá vendo? Ó, cada próton tem um elétron para anular. Cada próton tem um elétron para anular. Então, quando você olha para o seu número atômico na tabela periódica, além de ver o número de prótons, você também vê o número de elétrons. E isso é essencial. Fica em cima ou embaixo, professor? Depende da tabela periódica, vai ser sempre dito para você. Já embaixo, você coloca, nesse caso, o número de nêutrons e prótons, chamado de massa atômica, que contempla a soma de todas as bolinhas que você tem no núcleo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bolinhas no núcleo. Massa atômica igual a 9. O símbolo vem do alemão e eu não vou fazer a gritaria. Significa somatório de massa e o símbolo é A. O somatório da massa nada mais é que o conjunto das partículas que existem no núcleo. Como no núcleo você tem prótons e você tem nêutrons, veja, a massa nada mais é que a soma dos prótons e dos nêutrons. Agora, muitos alunos acabam cometendo alguns errinhos básicos demais nessa parte. Isso me deixa, às vezes, um pouco preocupado, sabe? Do tipo, por exemplo, quer ver? Vou pegar você aqui para você ver. Ó. Quer ver? Vou fazer uma pegadinha contigo aqui. Dá uma olhadinha aqui no quadro, por favor. Deixa eu ver se ela já está de prontidão. Está de prontidão. Por favor, tu poderia me dizer qual é o número de nêutrons do magnésio? URGS 2009. Ela é uma questão muito fácil. Obviamente tinha o mesmo peso da mais difícil e todo mundo errou. Como é que zeros, um burro, é muito fácil. Ué, isso aqui não é a massa? Sim. Esses não são os prótons? Sim. Então é só descontar da massa os prótons. Sim. Faz então ali, vamos lá, uma conta rápida. 24, vamos lá. Ó, massa igual a próton mais nêutron. Então, nêutron nada mais é que a massa menos os prótons. 24,3 menos 12. Isso dá, sem báscara, numa conta rápida, 12,3. A pessoa quer ir embora. Quem é que não sabe disso? Tu, querido, que acabou de responder isso. Você acredita que quando se olha a densidade repito, num curso do vestibular, que é 4,25 candidatos por vaga, repito, tem 4 indivíduos e uma perna sedenta pela aprovação. Você acredita nisso? Porque olha a bobagem que tu me respondeu agora. Como é que tu vai ter 12,3 nêutrons aqui, querido, se não tem meio próton, meio nêutron, meio elétron? Não pode. Então não fala se tu sabe tanto assim.
Querido, a aprendizagem funciona assim, precisamos ser humildes para aprender. Eu vou te explicar por que acontece isso, tá? E é bem fácil. O nome para isso se chama isótopos. E na natureza não existe só um átomo de cada elemento, existem vários. Mas a tabela ficaria incrivelmente feia se você colocasse todos os quadradinhos de cada isótopo, de cada elemento. Afinal, tem alguns que têm 5, 6 isótopos. E você sabe que na tabela tem um lugarzinho só para cada elemento. Tá, professor? Então explica assim de forma acessível, que não está acessível. Eu vou me esforçar ao máximo, tá? Por favor, pode xingar o educador, fica bem à vontade. Bom, vamos supor que você tem o hidrogênio. Se a tabela fosse ideal, você teria que ter, como eu estou te mostrando aqui, ó, 3 quadradinhos para o hidrogênio, como você está vendo, ok? Mas, infelizmente, a tabela não tem 3 quadradinhos para o hidrogênio, ela tem só um. Se é hidrogênio, como você mesmo respondeu, porque você é um aluno brilhante, ele tem um próton, e o número atômico dele é 1. Ah, professor, desculpa, eu não entendi, mas é por isso que eu desenhei aqui em cima. O próton é a bolinha vermelhinha. Então você tem um próton aqui e um próton aqui. No entanto, o primeiro hidrogênio, ele não tem nêutrons. E pode? Sim, você está vendo ali. Esse é o hidrogênio chamado de hidrogênio 1. Então ele não tem nêutrons. A massa dele é só um próton, portanto, é só 1. Afinal, massa é o que tem de bolinha no núcleo. E aqui você tem apenas uma bolinha no núcleo. Já o outro tem 2 bolinhas no núcleo. Portanto, ele é o hidrogênio 2. E o último tem 3 bolinhas no núcleo. Ah, desculpa, professor, eu estou com dificuldade de contar. Deixa eu ajudar. 1, 2, 3. 3. Então você tem 3 hidrogênios. Ai, que coisa ridícula, professor. É só fazer uma média. Ah, é? Se tu fala isso pro Bruno, ele vai perder os poucos cabelos que ele ainda tem. Que média, querido? A moda? Mediana? Aritmética? Ou ponderada? Porque isso é muito importante, pouca gente sabe. Na natureza, você tem 99,99% desse hidrogênio 1. Então, o que você faz? Você pega a massa dele e multiplica pela ocorrência dele. 99,99 sobre 100. Assim. A massa do segundo é de 2. E a ocorrência dele é de 0,01 sobre 100. Tá vendo? E a massa do terceiro é de 3. E a ocorrência dele é de traços. Alguém diz que tem. Então eu vou colocar, ó, 0%. Né? 0%. Desse jeito. Então, quando você faz essa continha e soma os valores, isso vai te dar uma massa média. E é isso que a tabela faz. Ela te dá uma massa média dos isótopos. E a massa média dos isótopos do hidrogênio é de 1,01. Tá, e se me perguntarem o número de nêutrons, você faz uma outra pergunta. Qual deles você quer? Você quer do hidrogênio 1, do 2 ou do 3? Porque depende de cada um. Cada um deles tem um número diferente de nêutrons. Lá você só tem acesso a uma coisa, média ponderada dos isótopos, que são átomos de um mesmo elemento que possuem massas diferentes. Ah, se tu fala rápido eu não consigo copiar. Mas, querido, tudo está escrito aonde? No livro. Por isso que o professor escreveu o livro. Então lá você tem direitinho, assim, ó, isótopos, átomos de um mesmo elemento com massas diferentes na tabelinha. Tudo bem? Vocês me prometem que vocês não vão marcar um número fracionário de nêutrons jamais, mas eu estou inseguro, professor, e se eles pedirem, é uma pegadinha, é uma trapaça. Eles estão tentando te confundir. A resposta vai estar na letra que diz assim, não posso descobrir os nêutrons porque é uma média ponderada dos isótopos daquele elemento. Simples assim. Tudo bem? Eu consegui me fazer entender, vocês entenderam isso? Beleza. Veja, o núcleo ele fica inacessível para os demais átomos, só que os elétrons eles sempre ficam acessíveis para a interação. Quando um átomo interage com o outro, ele acaba trocando, não um nêutron, não um próton, jamais, porque o núcleo é inacessível. Ele acaba trocando o quê? Elétron. A química é a ciência do elétron. Portanto, só existe vai e vem, entra e sai de elétrons nos átomos sob o ponto de vista da química. Ah, professor, tu me desculpa, mas eu não estou entendendo nada. O que isso tem a ver com a aula? Eu vou te mostrar. Qual é o átomo que você tem ali? Qual é o elemento, desculpa? Já sabe ver agora. De bate pronto. Quantos prótons tem? Berílio, muito bem. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Genial, você é brilhante. 4 prótons. Beleza. Tem 4 elétrons? Mas deveria ter. Por
Por que deveria ter? Porque na tabela sempre se representa prótons e elétrons no mesmo número. Deixa eu te perguntar, tem mais ou menos elétron? Menos. Então se tem menos é porque ele perdeu. Fica positivo, muito bem. Então esse aqui é o berílio mais 1. Esse mais 1 ali em cima indica que alguém apareceu e pegou esse elétron do berílio. Mas quem pegou, professor? Querido, isso já é outro assunto. Eu não faço ideia. Mas que ele perdeu, ele perdeu. Agora, tu poderia olhar para o lado ali, por favor? Que elemento é aquele ali? Berílio. Mas não tem criatividade, né, professor? Calma. É para aproveitar o desenho, foi difícil de fazer. Então. E esse berílio ali, ele tem mais ou menos prótons, ou mais ou menos elétrons do que prótons? Mais. Ele tem um elétron a mais, então ele é negativo, porque ele tem uma carga negativa a mais. E essa carga negativa significa que, por incrível que pareça, alguém deu o elétron para o berílio. Portanto, alguém fez com que ele ganhasse. Ele ganhou um elétron. Tá, e se tivesse menos 2? 2, e assim por diante. Graças ao Galvani, a gente chama essas coisas de, veja, positivo, cátion, são os íons positivos. Negativo, ânion, são as espécies que cátions perderam seus elétrons para alguém, ânions ganharam elétrons de alguém. Atualmente, o comportamento padrão é da ansiedade, da angústia, da aflição. E conhece-te a ti mesmo, né? Você tem que saber que isso é errado. Você tem que respirar fundo. Na prova, você não pode errar isso. E nenhum aluno como vocês, que tem base e dedicação, erra isso por não saber. Só erra por desatenção. Então, está sendo avisado para vocês, queridos, que a desatenção pode ser o teu algoz aqui, sim ou não? Então, o que a gente vai fazer na prova, quando você encontrar essa questão? Fazer como na yoga. Tu respira, tranca, tu sai do teu eu, né, material, e tu começa a ler vírgulas, detalhes, porque tu não pode errar isso, em hipótese alguma. Agora o afobadinho precoce do teu concorrente, que quer fazer tudo rapidinho, ele erra isso. E erra mais difícil também, porque é normal errar mais difícil. Isso não. Agora eu vou aqui esboçar a minha insatisfação. Essa bobagem que eu vou mostrar agora, para professores, seria uma coisa irrelevante, que é uma casualidade, tá? Desculpa, tô melhor agora. Se chama de isótono. Isótonos. Isótonos não tem nenhuma importância teórica, nenhuma. É só uma coincidência, só isso. Mas às vezes algumas provas cobram. Veja, quem é esse átomo aqui? Berílio. Não, eu troquei. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é quem? Carbono. Só o carbono é o 6. Só que esse carbono aqui, ele tem quantas bolinhas no núcleo? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então a gente chama de carbono 13. É o isótopo 13 do carbono. Quem é o do lado vizinho? Como assim, professor? Conta com o dedinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Carbono? Não. Cada um tem o seu próprio RG. Esse do lado é o nitrogênio, 7. Carbono é o 6, nitrogênio é o 7. Tá, e quantas bolinhas ele tem no núcleo? Ó, deixa eu ver. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Professor, vai me desculpar, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tu tem razão, querido, por isso que é a minha insatisfação. Eu também, eu concordo contigo. Sabe qual é a única semelhança entre esses dois? Ambos têm 7 bolinhas cinzas. Ou seja, ambos têm 7 nêutrons. E quando dois átomos de elementos diferentes possuem a mesma quantidade de nêutrons, essa casualidade, esse acaso do destino leva ao nome de isótonos. Falo com desdém porque, de fato, isso aqui, convenhamos, né, pessoal? Qual a relevância? Mas, enfim, algumas provas ainda cobram os isótonos. Portanto, vamos lá. Tá, mas é só isso, professor? Não, tem uma outra bobajada aqui que tu não vai acreditar. Olha só, é verdade, estou falando certo, estou desabafando. Vai pra terapia, professor, já vou. Isóbaros, lá do alemão, símbolo de massa, isóbaros, né, desse jeito. Tá, e daí, professor, imagina só, se o A é referência de massa, o que você tem igual ali? Você tem a mesma quantidade de bolinhas no núcleo. Na aula que vem eu vou falar uma coisa que é muito bonita, chamada de carbono 14, da datação do carbono 14, né? Esse primeiro aqui é o carbono 14, e esse aqui do ladinho é o nitrogênio, que também é 14.
O que é muito legal nesse processo é que o carbono 14 ele vem por causa dos raios cósmicos. Ah, não, tu vai com esse papinho pra cima de mim, não é verdade. Os raios cósmicos eles entram com uma frequência e uma energia muito grande na natureza e eles esbarram no nitrogênio. Mas guarda, sei que vai cair, eu te garanto. Datação é uma das coisas que mais cai na prova. Aí o nitrogênio acaba absorvendo e ele acaba transformando um nêutron, juro por Deus, em um próton. Ou, enfim, exatamente. Então você tem uma transformação de um no outro, né? E ele acaba formando ali um carbono, na verdade, desculpa, ele acaba transformando, peço perdão, um próton em um nêutron, por uma emissão beta. Então você pega assim, os raios cósmicos batem, pegam esse próton aqui e tira uma radiação beta, que é um elétron dentro do núcleo. Já vou mostrar em radioatividade, fica tranquilo. E daí ele acaba se transformando em carbono 14. Portanto, o carbono 14 que se usa na datação de organismos vivos, ele é um carbono oriundo do nitrogênio da atmosfera. Grava isso que vai cair e vai ser uma alternativa. Carbono 14 do fóssil vem do nitrogênio da atmosfera, que se transforma em carbono 14. Depois eu vou enfatizar bastante isso com você, para você não esquecer, mas de fato, isóbaros são elementos que possuem a mesma massa. Para o leigo, o mesmo número de bolinhas dentro do núcleo. E, queridos, uma coisa que a URGS inventou, porque eu nunca tinha visto, essa é importante mesmo, se chama de isoeletrônicos. Aqui estão os isoeletrônicos, ok? Que são os elementos que possuem o mesmo número de elétrons. Então, aqui nessa amostra, você tem o oxigênio, porque tem 8 prótons. Deixa eu colocar aqui para você. E esse oxigênio é um oxigênio menos 2. Assim. Bah, isso daí tu me complicou. Não, querido, porque assim, ó, se ele é o oxigênio, porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ele deveria ter 8 elétrons também aqui fora. Mas ele não tem. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele tem 2 a mais. Ah, mas até burro. Se ele tem 2 a mais, tem que ser 2 a mais. Não, são 2 unidades negativas a mais. Por isso que é menos 2. Agora, se você olhar o sódio, vou colocar o sódio aqui do lado, que é justamente o outro elemento. Tá, tu tá inventando coisa que quer que eu acredite. Não, querido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 é o RG do sódio. Sódio. Número atômico 11. Tá, e daí, professor? E daí que esse sódio deveria ter 11 elétrons também, mas não tem. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ele perdeu um elétron. Como assim? Isso, perdeu um elétron. Tá, e daí, professor? E daí me diga você. O primeiro tem 10 elétrons e o segundo tem 10 elétrons. 10 elétrons e 10 elétrons, mesma quantidade de elétrons. Por isso a gente chama de quê? Isoeletrônicos. Certo? Então, queridos, essa é a nossa aula 3, uma aula bem simples, bem fácil. O professor encerra ela aqui para ti. Vou mandar para você agora esses cartõezinhos. Repetir.